Você já ouviu falar de Leonardo de Pisa? Talvez você o conheça como Fibonacci, autor de uma das sequências numéricas mais famosas na matemática. Vem comigo que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele e vamos aprender como programar a famosa espiral de Fibonacci. Vem comigo. Como eu falei no início, Fibonacci nasceu Leonardo de Pisa, mas o pai dele chamava-se Bonatti. Então, na Itália, Fibonacci significa filho de Bonatti, então assim ele ficou conhecido. Ele foi um grande matemático, escreveu um livro muito famoso chamado Liber Abaci, onde ele defendeu o uso dos números, dos algarismos indo-arábicos, né? Então, graças a ele, ou boa parte graças a ele, hoje nós não precisamos fazer contas com números romanos, né? Com algarismos romanos. E ele também foi um grande estudioso de uma sequência numérica que ficou muito famosa. Veja, não foi ele que descobriu nem inventou essa sequência numérica, ela já era conhecida muito antes. Mas ele popularizou essa sequência pelos estudos que ele fez. E que sequência é essa? É a sequência que é definida, a ordem numérica, né? A progressão numérica dessa sequência, ela é definida da seguinte forma: o próximo número ele é sempre igual à soma dos dois anteriores. Então nós vamos sempre ter que iniciar com dois números. E nós vamos iniciar com 0 e 1. Então vamos dizer que os primeiros dois números sejam 0 e 1. Qual será o próximo número? Será 0 mais 1, 1. E o próximo é 1 mais 1, 2. E o próximo? 2 mais 1, 3. E assim vai. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. E assim sucessivamente ao infinito. E o Fibonacci, ele percebeu que na natureza você encontrava esses números em diversas coisas da natureza, né? Na forma como as árvores crescem seus galhos, na forma como algumas plantas crescem suas folhas, na forma como alguns animais se reproduzem. Um dos exemplos da natureza que esse número aparece, que eu achei muito interessante, é na reprodução das abelhas. As abelhas, elas têm uma reprodução muito interessante porque alguns insetos reproduzem da mesma forma, mas não é algo que é muito comum da gente perceber nos animais. Um zangão, por exemplo, né? Ele não tem pai, ele só tem a mãe, a abelha. E a abelha tem mãe e pai. E como que isso acontece? Então os zangões depositam na abelha rainha os seus espermatozoides. Quando a abelha rainha põe um ovo, ela vai determinar se vai ser uma abelha ou se vai ser um zangão. E isso é determinado pelo tamanho do local onde aquele ovo ele é posto. Ela percebe se ali vai caber uma abelha ou um zangão. Se for zangão, ela não fecunda esse ovo, ela não deposita os espermatozoides que ela recebeu ali. Se for para ser abelha, aí ela fecunda o ovo. Então, o ovo que só tem o material genético da mãe será zangão. E o ovo que tem o material genético da mãe e do pai será a abelha. Então veja, a abelha tem mãe e tem pai. O zangão não. O zangão não tem pai, ele só tem mãe. E aonde que entra aí a sequência de Fibonacci? Para isso, eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que a gente encontra os ancestrais de um zangão. Olha que interessante. Então nós temos aí nossa colmeia e nós vamos iniciar a nossa colmeia com um zangão. Está aqui o nosso zangão. Quem é o pai do nosso zangão? Bom, nós sabemos que o zangão não tem pai, o zangão só tem mãe, então ele vai ter apenas a mãe. Então essa é a primeira geração. Na próxima geração nós temos que a mãe desse zangão, ele tem a mãe e pai, que é outro zangão. Pronto, acabou essa geração. Vamos para a próxima geração. Na próxima geração nós temos que essa abelhinha aí, ela tem mãe, né? Então essa abelhinha aqui tem a mãe e tem o pai, que é o zangão. Já esse zangão aqui, ó, vemos que ele não tem pai, ele só tem mãe. Então tá aí, terminamos a outra geração. E agora? Temos essa abelhinha aqui, tem mãe e tem pai, esse zangão só tem mãe, e essa abelhinha tem pai e tem mãe. Terminamos mais uma geração. Vamos para a próxima. Então nessa próxima geração, essa abelhinha aqui, ela tem pai e tem mãe, esse zangão aqui só tem mãe, tá aqui. Essa abelhinha aqui tem pai e mãe, esses dois aqui.
Essa abelhinha aqui tem pai e mãe, esses dois aqui, e esse zangão aqui só tem mãe. Tá aqui. Então, como é que a gente encontra aqui os números de Fibonacci? É só a gente fazer assim, ó. Primeira geração tem 1, segunda geração 1, terceira geração 2, quarta geração 3, depois 5, depois 8. 1, 2, 3, 5, 8. Veja aqui. 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8 e, se prosseguirmos, teremos a sequência de Fibonacci infinitamente nas gerações de abelhas. Uma outra consequência interessante dos números de Fibonacci é que se você crescer nessa sequência e pegar o próximo número e dividir pelo anterior, o resultado vai ser exatamente a razão áurea. O que é a razão áurea? É uma proporção que você também vai encontrar em várias figuras matemáticas, vários objetos na natureza, né? Animais, na concha do Nautilus, por exemplo, é uma espiral muito famosa, nas proporções do nosso próprio corpo, do nosso rosto. Em vários animais você vai encontrar a proporção áurea. Você vai encontrar a proporção áurea em casca de frutas, né? Também com a sequência de Fibonacci, né? Como abacaxi, a pinha, tudo isso você vai encontrar a sequência de números de Fibonacci e vai encontrar a proporção áurea na parte interna do girassol e em muitos locais na natureza, em muitos animais, muitas plantas, você vai encontrar a proporção áurea. E o ser humano percebeu isso e você vai encontrar a proporção áurea nas artes, na poesia, na música, na arquitetura, na pintura, em tudo que é lugar. O Leonardo da Vinci era um grande fã da proporção áurea, seus quadros famosos são todos feitos na proporção áurea. Se você entrar no Google e digitar razão áurea e verificar as imagens que vão vir, vocês vão se surpreender com a quantidade de coisas na natureza e que o homem produziu com essa proporção áurea. A razão áurea ela passou a ser representada pela letra grega Φ. Imagino que Φ de Fibonacci, né? E tem um valor aproximado de 1,618. E se você, como eu falei, pegar os números da sequência de Fibonacci e dividir o próximo número pelo anterior, quanto maior esse número, mais próximo desse valor você vai chegar. Muito bem, agora que a gente já conhece a história do Fibonacci, né, e a sua sequência famosa, bem como a razão áurea, eu vou propor aqui alguns exercícios bastante interessantes que a gente pode fazer com a sequência de Fibonacci. E vamos fazer utilizando o JavaScript, né, da mesma forma que nós temos feito nos últimos vídeos. O primeiro exercício é bem simples, é fazer um contador que mostre em tela a sequência de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8 e assim sucessivamente. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, nós vamos pegar essa sequência e transformar em pontos num plano cartesiano, de forma tal que eles façam uma formação elíptica. Então nós vamos mostrar esses pontos na tela, dessa forma aqui, ó. Aqui, ó. Dá para ver aí? Então vocês vejam que tem os pontinhos aqui, ó, e eles formam aqui uma elipse, mais ou menos uma elipse, né? Então esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é a gente ligar esses pontos de forma que eles formem retas entre eles. Vamos ver como que vai ficar. Assim. Então esse é o segundo exercício. O terceiro exercício é fazer quadrados que encostem uns nos outros dentro desses pontos aí, ó. Vou mostrar aqui como é que vai ficar. E para concluir, queremos fazer também a famosa espiral de Fibonacci. E aí seria mais ou menos assim. Bom, legal? Essa é a espiral de Fibonacci. Vamos tirar os quadrados aí para ficar mais visível.
Olha ela aí. Vamos deixar esses quadrados aqui, ó, só que vamos chegar ela mais para a esquerda e para cima para a gente ter uma visualização melhor. Aqui, ó. Então esses são os exercícios que nós vamos fazer. Você topa acompanhar? Então abra aí o seu Notepad++ e vamos colocar a mão na massa agora. Muito bem, então para começar com o primeiro desafio, lembrando, o primeiro desafio é apenas mostrar na tela as sequências de Fibonacci, que são os números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 13 mais 8, 21, né? Depois 34, depois 55 e assim por diante. Nós vamos dizer, ó, quero fazer os números de Fibonacci tantas vezes, e aí ele vai fazer a progressão para nós. Esse é o primeiro desafio e é bastante simples. Aqui eu criei um arquivo fib.html, já falamos nos vídeos anteriores como fazer, e esse fib.html eu iniciei ele aqui com um canvas de 700 por 700, 700 de largura, 700 de altura, e os fontes estarão no arquivo fib.js. Esse é o nosso HTML. E o arquivo fib.js está aqui vazio e é nele que nós vamos começar a fazer a sequência de Fibonacci. Na nossa tela, que como o HTML e o código está tudo vazio, ela ficou assim, ó, apenas um quadrado de 700 por 700. Nós não vamos mostrar nada nessa tela, nós não vamos dar display de texto aí, igual nós fizemos das outras vezes. Nós vamos usar um outro recurso que nos ajuda a verificar o que está acontecendo no código sem mostrar nada na tela. Um recurso muito usado quando a gente quer descobrir onde tem problema e debugar o sistema. Que recurso é esse? É o comando console.log. O que o console.log faz? Ele escreve alguma coisa na área de console do nosso browser. Vou mostrar como é que isso acontece. Vou escrever aqui, console.log, debugando pelo console. Gravei, vou vir aqui no meu HTML, F5, não apareceu nada. Realmente não apareceu nada porque eu não mandei aparecer nada. Vou ligar o debug, F12, lembram dele? F12. Olha o que apareceu ali, debugando pelo console. Onde que apareceu isso aqui? Aqui na aba console. Então nós temos aqui a aba de código, que nós já conhecemos, né? Onde nós temos aqui o nosso código, o que a gente escreveu lá no nosso fib.js, console.log debug. Quando que isso aqui apareceu? Se eu apertar F5 ele vai rodar de novo, ele vem aqui no console e mostra, porque eu mandei escrever no console. Isso é muito útil porque o seu cliente, na hora que estiver vendo o seu sistema rodando, o seu sistema web rodando, ele está olhando para a tela e não está vendo o que está acontecendo lá no console. E muitas vezes é lá que você vai mostrar alguns erros, alguns problemas que estão acontecendo e só você vai ver, o seu cliente não vai ver. Isso é realmente bastante útil. Bom, muito bem, nós vamos usar esse recurso para mostrar a nossa sequência de Fibonacci. Vamos lá, voltando aqui para o código. E vamos pensar agora no nosso algoritmo. Muito bem, o que é um algoritmo? Lembra que eu falei sobre receita de bolo? Então, o algoritmo é receita de bolo. No nosso caso, o bolo a gente já sabe o que é, a gente já sabe como é que a gente quer que o bolo fique. O nosso bolo vai ser isso aqui, ó, 1, 1, 2, 3, 5, né? Que é a sequência de Fibonacci. Agora, como é que eu faço para chegar nesse bolo? Eu preciso da receita e eu é que vou dizer que receita é essa, ou você, ou nós, né? Vamos dizer como que é essa receita. Essa receita que nós vamos tentar desenvolver aqui é o que nós chamamos de algoritmo. É o passo a passo do sistema que vai trazer o resultado que a gente quer. Ok? Então isso é o algoritmo. Então vamos pensar no nosso algoritmo. Bom, a regra do Fibonacci, vamos colocar alguns números aqui para a gente enxergar essa regra. 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34 e depois 45. Bom, o que nós identificamos aqui na sequência de Fibonacci? Que o próximo número, nós temos aqui os dois primeiros, né? E o próximo número é sempre a soma dos dois anteriores. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 3 mais 2, 5, 5 e assim por diante. A gente pode até imaginar que o primeiro número aqui seja 0. E 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2. Mas o que eu quero mostrar é de 1 em diante. Então nós temos aqui, visualizando ali, ó, o primeiro número seria o número que eu quero mostrar, vamos chamar ele de
número atual. Aí, pessoal, é como eu falo para vocês sempre, né? O código é meu, eu dou o nome que eu quiser, né? Existem convenções, mas eu particularmente não gosto de nomes muito grandes para variáveis, principalmente para variáveis que vão ser utilizadas ali num bloco pequeno de código. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de número, eu vou chamar assim, num ou n só. N atual. Qual é o meu número atual? O número atual é o número que eu quero mostrar. É o número da sequência do momento. Então ele vai começar com 1, que é o primeiro número aqui, ó. Então eu vou colocar assim, ó, var n atual igual a 1. Quem vai ser o próximo número? Eu vou falar assim, ó, var n prox. Quem é o próximo número? Ora, o próximo número que eu quero calcular é esse aqui, ó. Ele é esse mais o anterior, não é isso? Aí o próximo vai ser esse mais o anterior, tá correto? Então o próximo vai ser o número atual mais o anterior. Quem é o anterior? Vou definir aqui, ó, var n ante igual a 0. A gente não viu ali que a gente pode entender que antes do primeiro 1 aqui tem um 0? Então vamos colocar aqui, ó, n ante. Então a minha regrinha é essa aqui. Eu tenho o número anterior, eu tenho o número atual. Quem é o próximo? O próximo é o atual mais o anterior. Tá certo? Isso aqui eu vou colocar dentro de um loop que vai me mostrar vários números de Fibonacci. Aqui eu temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números de Fibonacci. Então nós vamos fazer um loop aqui, ó. While, vou colocar aqui uma outra variável de contador, vou chamar de c igual a 0. While c menor que 10. Aí começa aqui, termina aqui. Certo? E nós vamos fazer assim, ó. Quando eu entrar no loop, eu já vou mostrar o primeiro número, que é o n atual. Mostrei o primeiro número. Certo? Ele já é o atual, ele é o primeiro número, ele vai mostrar 1. Aí eu vou calcular o próximo número, que é o atual mais o anterior. E agora? O que eu faço para continuar nessa sequência aqui? Eu tenho que... Assim que eu calculei o próximo aqui, ó, quem é o meu anterior agora? O meu anterior é o atual aqui, né? Esse aqui, ele era o atual. Para eu calculei o próximo, ele deixou de ser o atual e passou a ser o anterior. Então eu faço assim, ó, n anterior igual ao atual. E o atual agora é o que ele acabou de calcular, o próximo. Pronto. Além disso, a gente tem que definir agora aqui, ó, o nosso contador. Ó. Começou em 0, C++, e aí nós temos o nosso contador. Agora nós vamos ter um loop aqui de 10 itens, né? De 0 a 9, porque 9 é menor que 10. Outro detalhe interessante é que essa linha inicial que eu escrevi aqui, ó, eu vou fazer dela um comentário que é para não atrapalhar o código. Tá certo? Então, só recapitulando mentalmente aqui para a gente ver se a gente entendeu. Eu tenho o meu número atual, é o primeiro número que eu vou mostrar. O número atual é quem eu vou mostrar. Então eu quero mostrar o 1, depois o outro 1, depois o 2, o 3. Tá certo? É esse cara que eu quero mostrar aqui. Então o atual eu vou mostrar ele aqui, o primeiro vai ser ele. Aí eu tenho que o próximo número é igual ao número atual mais o anterior. Então eu vou iniciar o anterior com 0 aqui, ó, porque o anterior aqui você não está vendo, mas ele é 0, porque não tem nada, então ele vai somar com 0, vai dar 1 de novo, que é esse aqui. Então o próximo número é igual ao meu número atual mais o número anterior. Pronto. Feito isso, quem que ele vai mostrar aqui? Esse cara aqui, ó, até esse momento dessa linha aqui, ele continua sendo esse primeiro 1 aqui. Eu quero que ele passe a ser o próximo número, que é esse aqui, ó. Então o meu número atual passou a ser o próximo. Mas antes de eu fazer ele virar o próximo aqui, eu tenho que guardar o valor dele atual no anterior, para quando ele voltar nessa linha aqui, ele saber quem é quem e somar o próximo. Parece confuso, mas na hora de rodar vocês vão ver acontecendo. Vamos ver.
Vou gravar aqui. E vamos aqui para a nossa telinha, vou dar um F5. O F5 só serviu mesmo para atualizar aqui os nossos valores aqui. Eu vou colocar um breakpoint aqui, ó. Nós vamos analisar aqui no Watch cada informação. Eu vou pedir para ver aqui, ó, quem é o meu número anterior. Vou colocar aqui para ver quem é o meu número atual. E vou colocar aqui para ver quem é o meu número próximo. Pronto. Vamos dar aqui um F5. Muito bem. Paramos aqui no número anterior. Essa abinha aqui, pessoal, o Watch, né, de observar, toda aplicação, toda linguagem de programação tem isso aí. É uma forma de você verificar os valores das variáveis que você está utilizando no momento. Nesse momento aqui, quem é N-ante? Está indefinido, ó, porque ele não foi declarado ainda. Se eu der F10 aqui, ó, agora ele é 0, que eu defini ele aqui. E o atual? Agora é 1. E o próximo? O próximo só vai ser definido aqui embaixo, então ele ainda não aparece aqui. O C é 0. Vamos colocar o C aqui também. Então está aqui C0. Vamos entrar no loop, ó, F10. Escreve na tela o N atual. Escreve na tela não, escreve no console o N atual. Vou dar F10, ó. Se eu vier aqui no console, ó ele aqui, ó. Ó o 1zinho aqui, ó, que é o valor atual. Vamos calcular o próximo número. Próximo, ó, agora ele definiu, o próximo é 1. E o anterior, que era 0, agora passou a ser 1. E o atual, que era 1, continua 1, porque o próximo também é 1. O C passou para 1, voltou para o loop. C é menor que 10, entra aqui, escreve no console o atual. Aí vem aqui no console. Aí tem uma curiosidade aqui, quando um console escreve a mesma coisa mais de uma vez, ele não escreve na linha de baixo, não. Ele simplesmente mostra que esse número apareceu 2 vezes. Tem um 2 aqui por isso. Mas tudo bem, vamos para frente. Calcula de novo o próximo número agora é 2. Então o número anterior vai ser esse 1 que era do atual, passou para ele, e o atual agora passou a ser 2. C passou a ser 2, escreve no console o atual. Quem é o atual? 2. Console, ó, 2. Mágico, hein? Voltamos aqui. O próximo agora é 3, porque 2 mais 1 é 3. O anterior passa a ser o 2 e o atual passa a ser o 3. Mostra o atual. Quem é o atual? 3. Está aqui, ó. E assim vai. Vamos rodar tudo para ver, ó. Olha lá. 1 está aqui. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Para ficar mais legalzinho e mostrar os números um do lado do outro, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos voltar lá para o nosso código. Eu posso declarar aqui uma variável de assim, números, uma variável alfanumérica ou string. E aí, ao invés de mostrar aqui, ó, vou tirar esse console e mostrar aqui, ó, eu posso fazer assim, ó, números mais igual, ou números é igual a ele mesmo mais o n atual. E para ficar legal, posso colocar uma virgulinha aqui, ó. Pronto. E aqui no final, quando ele terminar, eu peço a ele para mostrar números. Vamos ver? Parou aqui. Aí a gente pode até fazer assim, ó, aqui, ó. Como eu já sei o que está acontecendo, eu vou pedir para mostrar assim, ó, números. Ó. Vazio. 1, 2, 3, e assim vai. Vamos parar aqui embaixo, ó. Olha lá, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Vai mostrar no console. Tá aqui. Então tudo depende de como que você quer visualizar, né, suas informações. Então aqui, pessoal, até esse momento, nós temos o primeiro exercício completo. Conseguimos fazer um algoritmo, olha aí o algoritmo, que nos mostra a sequência de Fibonacci. Se eu quiser mais números da sequência, eu posso colocar aqui, ó, até 20. Olha que coisa.
Olha lá. Então, nós já temos o nosso primeiro algoritmo pronto. Agora, esse algoritmo que nós fizemos aqui, ó, ele está bem simples e bem didático. Você pode fazer isso aí de forma muito mais eficiente e aqui já vai um desafio. Você consegue fazer um algoritmo para mostrar a sequência de Fibonacci de forma mais eficiente, usando menos variáveis? Veja que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 variáveis, 5 variáveis. Você consegue fazer um algoritmo que mostre isso aí usando menos números? Ou melhor, usando menos variáveis? Pode ser em JavaScript, em Delphi, em C#, em C++, na linguagem que você quiser. Esse é um desafio muito legal. Esse aí certamente não é o algoritmo mais eficiente, né? Eu tenho certeza disso. Mas eu vou deixar ele dessa forma aí e deixar aqui o desafio para vocês. Ok? Querem continuar? Vamos passar então para o exercício número 2. Então vamos ao segundo exercício. O segundo exercício, nós vamos pegar esses números de Fibonacci, vamos fazer com eles coordenadas e plotar isso num plano cartesiano, tá certo? Para isso, então, nós vamos usar o nosso Canvas. E para usar o nosso Canvas, nos vídeos anteriores nós já vimos como que nós trabalhamos o Canvas. Nós chegamos a criar uma classe com algumas coisas do Canvas já pronta. Então já tem nessa classe guardadinha do código anterior, eu só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no nosso código. Então eu vou tirar isso aqui daqui e vou colocar aqui a classe Canvas, que já tem uma série de coisas prontas nela. Não vou explicar tudo porque basta olhar os vídeos anteriores para a gente ter uma ideia de como que ela funciona. Aqui no construtor dela ele vai pegar o Canvas. Tem algumas coisas interessantes que eu coloquei nessa classe aqui, a mais, que eu vou explicar para vocês. A primeira delas é isso aqui, ó, o widget. O widget e o height. E aqui, pessoal, como eu estou mostrando a tela dividida, né, para visualizar melhor, eu coloquei essa letra maiorzinha aí no Notepad++ para todo mundo ver. Aqui no finalzinho vocês veem que tem um símbolozinho que é de salto de linha, porque essa linha, isso tudo aqui, ó, é uma linha só. Ele colocou o salto de linha aqui para a gente poder enxergar tudo de uma vez. Né, existe uma configuração no Notepad++ que eu poderia deixar assim, ó. Mas aí não daria para ver tudo no nosso tamanho de tela. Então, para a gente poder ver o comando inteiro, eu ligo aqui o salto de linha automático, ó, quebrar linhas automaticamente. Então, ele fica com esse salto aqui. Então, isso aqui, ó, é uma linha só. Dito isso, coisas que nós não vimos nos vídeos anteriores. Então, primeira delas, o Canvas, CTX, Canvas, ele tem uma propriedade que é uma variável interna, vamos dizer assim, né? Podemos pensar assim. Não necessariamente, mas tem uma propriedade chamada Client Width, que é o tamanho do Canvas, que é, nesse caso, a largura dele, quantos pontos ele tem. Então, chamei aqui, criei uma função aqui nele, chamada getWidth, que vai me retornar esse tamanho. Porque no nosso HTML, nós definimos aqui, ó, que é 700 por 700. Mas poderia ser 800, poderia ser 900, e vamos supor que eu quero marcar o meio do nosso Canvas. Como é que eu vou saber qual é o meio? Eu teria que saber que ele é 400 dividido por 2, mas e se eu aumentar? Eu vou ter que ficar lembrando disso toda hora? Não, então o CTX aqui, Canvas, já tem essa informação para nós. Então o width, que é a largura, e o height, que é a altura. Então essas são algumas informações interessantes. Outra informação interessante que o Canvas tem, né, uma função interessante que o Canvas tem, e vocês vão ver como é que essa função é útil, é a função Translate. O que é a função Translate? Nós vimos também nos vídeos anteriores que o Canvas ele é como se fosse um plano cartesiano, onde a origem do plano, ponto zero, fica no canto esquerdo do plano. Então no nosso quadro aqui, ó, vamos vir aqui, ó, no nosso quadro aqui, ó, o x igual a zero, y igual a zero, fica aqui em cima. Aqui em cima. Só que, às vezes, para o que eu quero fazer, isso não é útil. Às vezes isso me atrapalha. Eu tenho que ficar recalculando as coordenadas, porque eu quero que as coordenadas comecem aqui no meio. Então, o que o Translate faz?
você diz qual a coordenada que vai ser o centro do seu plano cartesiano, e aí ele joga para lá. Então, por exemplo, se eu disser aqui que o centro do meu plano cartesiano vai ser no meio do canvas, o 0, 0 vai ficar aqui, ó. Vou testar para vocês verem. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar var canvas, variável canvas igual a new canvas. Se isso aqui é novo para você, é só dar uma olhadinha nos vídeos anteriores que a gente explica bem como é que funciona isso aí, ok? E vou fazer assim, ó, canvas ponto 0,0. O que eu estou fazendo aqui? Na minha classe canvas tem uma função chamada ponto. Quer ver? Aqui, ó. Onde eu passo o x e o y, ele vai acender um ponto. Eu fiz ele fazer esse ponto com 4 pontos de largura e altura, só para a gente ver na tela, porque é um ponto de um ponto só mesmo, é muito pequenininho. Então, para a gente ver, eu fiz isso aqui. Então, acende para mim aí o ponto 0,0. Vamos ver como é que isso acontece? Reparem aqui, ó. Aqui, ó. Deu para ver? Cantinho aqui, ó. Esse é o ponto 0,0. Agora, eu não quero que o ponto 0,0 fique aqui, eu quero que ele fique no meio da tela, para eu trabalhar no meio da tela. Então eu vou chamar assim, antes de desenhar o ponto, eu vou chamar assim, ó, canvas ponto centralizar. O que que esse comando faz? Então, só vir aqui em cima aqui, ó. Ele pega metade do client width, ou seja, metade do tamanho do canvas, mais metade do tamanho da altura do canvas, metade da largura, metade da altura, e manda fazer o translate, que é centralizar nessas posições. Então ele vai, como ele tem 700, né, de largura, ele vai no 350, vai andar 350 para a direita, 350 para baixo, e vai setar ali o centro do nosso canvas. E depois vai desenhar o ponto. Vamos ver? Aqui, ó. Certo? Então essa é a função do translate. Só para vocês ficarem sabendo que é o que tem de novo aqui. Tem mais coisinhas ali, mas nós vamos explicar à medida que a gente for usando. Agora nós vamos fazer o seguinte. Para ficar bem visível o nosso plano cartesiano, eu vou cortar uma reta no meio, na horizontal e na vertical. Como que eu faço isso? Eu criei aqui também a função linha. Função linha, dá uma olhada aqui, ó. A função linha vai do ponto x1 até o ponto x2. Simples assim. Linha, eu quero que vá do ponto 0,0 até... A gente viu que o canvas ele tem uma largura, né? Que eu chamei de canvas.getWidth. Vou deixar assim. Até canvas.getHeight. Então eu quero que vá do ponto 0,0 até a maior largura e a maior altura. Vamos ver como é que ficou. Viu? Então, 0,0 está aqui, maior altura, maior largura. Só que eu quero criar a linha aqui, né? Cortando na vertical e cortando na horizontal. Ora, o que é o meu ponto mais alto aqui? Mais alto aqui é o y0. E o mais baixo aqui, ou melhor, o y0 está aqui, né? É metade do y negativo e aqui é o y positivo. E o x é a mesma coisa. Eu não vou ficar dividindo aqui porque é bobagem, é perda de tempo. Então eu vou fazer assim, ó. Eu quero que ele vá a linha começando do x menos canvas.getWidth no y0 até o canvas. Mostrando o código aqui, né? Então aqui, ó, eu quero que vá do menos getWidth, ou seja,
700 para trás no y0, 700 para frente no y0. Isso aqui, teoricamente, vai cortar o meu plano na horizontal, né? Aí. Agora vamos fazer ele cortar na vertical. Vou copiar isso aqui. Só que ao invés do getWidth aqui, ele vai começar no 0, no x0. O y vai ser o menos get height. O outro x continua 0. E o y get height. Lembrando que isso aqui é uma função. Então, x, posição 0, que é o meio da tela, né? E o maior y para cima e o maior y para baixo. Vejamos. Tá aí. Então tá aí desenhadinho o nosso plano cartesiano e é nele que nós vamos plotar os nossos campos. Muito bem, voltando para o código. Como é que eu vou fazer que os meus pontos aqui de Fibonacci se tornem coordenadas? É simples, né? O número de Fibonacci vai ser x e y, certo? Mais ou menos. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou criar aqui um x e vou criar um y. Então, vou colocar assim, ó. Let, ou var mesmo, var x igual a n atual, var y igual a n atual. E aí eu vou fazer assim, ó. Tirar esses números aqui. E vou mostrar no console, só para a gente ter uma ideia, que números são esses, ó. Console.log x, fazer assim, ó, mais vírgula, mais y. Só para a gente ver, não vou mostrar nada no Canvas ainda, tá? Então, vamos ver o que acontece aqui. Eu acho que já é bem claro o que acontece, né? Que é bem facinho o que acontece. Ó. F5, vou apertar aqui o F12 para ver o carinha aqui. Ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 13, 13. Né? X e Y são iguais aos números de Fibonacci, são essas as coordenadas que eu tive. Só que aqui, se eu for plotar esses números aqui na tela, primeiro que o nosso Canvas tem 700 por 700, mas na verdade ficou 350 para lá, 350 para cá, não é isso? Então não adianta a gente passar muito disso aqui não. Ó. Eu vou deixar aí só até o 377 aqui, porque 610 aqui já não vai adiantar muito mais. A gente já vai estar fora da tela. Então nós temos aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então vamos voltar aqui no código. Ó. Menor que 15. 610. Tá bom, vamos deixar aí no 610. E se eu plotar isso aí no nosso plano cartesiano, dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai crescer para baixo, né? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele cresça em espiral. E agora? Qual é o algoritmo para que esses números respeitem uma espiral no nosso plano cartesiano? Qual é a receita do bolo? Como que vocês fariam? Parem o vídeo aí, dê uma pausa e tentem pensar nisso. Eu quero que cada vez que eu tenho um número novo de Fibonacci, ele dê uma volta aí no nosso plano cartesiano. Tem várias formas de se fazer.